Paz do Senhor Jesus, irmãs, mulheres de Deus da Igreja Apostólica de Tavares. É com muita alegria que eu me coloco aqui à disposição de estar falando sobre uma palavra tão maravilhosa, mesmo que com um curto espaço de tempo. Eu creio que esse vídeo, ele é uma maneira de Deus mostrar pra gente que ele usa a maneira que ele quiser para falar aos nossos corações. Desde que nossos ouvidos estejam atentos, desde que o nosso coração esteja aberto para ouvir a voz do Senhor, ele usa sim. Ele usa as crianças, ele usa a natureza, ele usa as circunstâncias adversas. Deus está o tempo todo falando com a gente. E eu creio que esse vídeo é também uma maneira de Deus de falar. Eu tenho no meu coração uma vontade enorme de estar aí agora com vocês. Deus sabe disso, mas existe um tempo certo para todas as coisas e infelizmente eu não pude estar porque eu estou trabalhando nesse exato momento que vocês estão vendo o vídeo. Mas é com muita alegria que eu me coloco aqui para falar de um tema que o Senhor tinha falado muito ao meu coração e foi uma confirmação quando a irmã me chamou. Eu creio que Deus confirmou no coração dela, confirmou no meu, porque Deus, ele faz as coisas certas, ele testifica no nosso coração qual é a vontade dele, e é por isso que com muita alegria eu me coloco aqui, me disponibilizando a falar do evangelho, a falar da palavra de Deus, principalmente porque nós, mulheres, nós temos um grande poder em nossas mãos, principalmente nós as que somos casadas. Na Bíblia nós vemos dois tipos de mulheres no livro de Provérbios, aquela que é tola e que destrói o seu lar, e aquela que é sábia e o edifica, o constrói. No livro de Provérbios, no capítulo 31, que é o tema dessa mensagem, nós vemos a partir do verso 10 uma mulher que é virtuosa. Ela é empreendedora, ela é administradora, ela cuida das finanças, ela cuida do sustento da casa, ela cuida dos filhos, ela cuida do marido. E a Bíblia diz que ela não se preocupa, a aparência não é a principal preocupação dela. E quando nós olhamos para o dia a dia, de como nós estamos hoje no século XXI, as mulheres do século XXI, a sociedade, ela nos impõe um molde. E muitas vezes nós estamos perseguindo esse molde, porque eu tenho que ser assim. Meu cabelo precisa ser assim. O meu corpo tem que ser no mínimo assim. E a gente começa a percorrer o molde que a sociedade impôs. E a gente não consegue perceber que nós estamos como zumbis, que estamos correndo atrás do vento e deixando o melhor dessa vida. É claro, nós temos que ter saúde, é claro, vamos cuidar da nossa aparência, sim, nós não vamos andar como mulheres desleixadas, mas é tudo sobre prioridade. Essa mulher do capítulo 30 de Provérbios, ela tinha o Senhor como prioridade. Porque o versículo 30 diz: enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, ela será louvada. Não quer dizer que a mulher virtuosa ela era desleixada. Não quer dizer até que ela era feia. A Bíblia não vai dizer que ela era feia, que ela não cuidava de si, que ela não cuidava do seu corpo. Mas a prioridade do coração da mulher do capítulo 31 de Provérbios era temer ao Senhor. Ela temia ao Senhor. E a Bíblia diz que ela era louvada pelos seus filhos, ela era louvada pelo seu marido. As pessoas viam o marido dela e a Bíblia diz que ele era estimado entre os juízes. Então, quando eu imagino aquele homem passando e as pessoas dizendo: olha, esse tem uma mulher virtuosa em casa. Esse homem é abençoado. Agora, quantas mulheres hoje em dia, quando passa o marido, as pessoas falam: oh, esse aí, coitado. Esse aí sofre. Esse aí tem uma rixosa em casa. A Bíblia, aqui no capítulo 31 de Provérbios, fala que, versículo 11, o coração do marido da mulher virtuosa confia nela e não haverá falta de ganho. E a mulher que não é virtuosa, a mulher que coloca a aparência em primeiro lugar, ela corre atrás das coisas físicas, ela corre atrás dos elogios humanos, dos elogios de outras pessoas. Muitas vezes falta as coisas dentro de casa, mas a vontade dela deve permanecer. Aquilo que ela quer, os presentes que ela quer, as coisas que ela quer comprar. E isso vai destruindo o lar. Mas essa mulher virtuosa, a aparência não era o principal, porque ela temia ao Senhor. Ela temia o Senhor de coração e é por isso que ela servia a família de coração. Porque quando nós tememos ao Senhor, nós sabemos que a família que Ele nos deu é nosso primeiro ministério. Os meus filhos são meu maior ministério. De que adianta que a mensagem que eu pregue, o Senhor use para converter uma alma e as almas que estão dentro da minha própria casa não se convertem porque não vê em mim o exemplo? Então o Senhor, eu vejo isso principalmente através da pandemia, eu vejo o Senhor reorganizando as nossas prioridades. Essa ideia
do volta para casa é essencial, porque muitas das vezes a gente está em casa, mas não está. No início do ano eu comecei a trabalhar e comecei a trabalhar em 2 empresas. E o tempo que eu estava em casa, eu estava trabalhando, ou estava preocupado, ou estava pensando, ou estava resolvendo coisas. E eu comecei a ver o quão hipócrita eu estava sendo, porque eu estava cuidando da educação de crianças, porque eu sou professora, mas eu não conseguia cuidar da educação da minha própria filha. E eu falei, não, 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 tá errado, peraí. Vamos reorganizar essas coisas. E eu creio que Deus preparou esse mês e essa mensagem porque Ele quer reorganizar as nossas prioridades. Porque quando nós buscamos o reino de Deus em primeiro lugar, Ele nos acrescenta o resto. As bênçãos correm atrás de você. Você não precisa correr atrás das bênçãos quando você obedece e busca em primeiro lugar. Eu creio sim que Deus quer levantar mulheres que vão impactar, que vão levantar outras mulheres. Débora não queria a glória para si, mas quando Baraque falou com ela, eu só vou para a guerra se você for, ela disse, tá bom, eu vou com você, mas a glória dessa guerra, a vitória vai vir através de uma mulher. E quando eu li a primeira vez, eu pensei, beleza, a glória então vai ser de Débora, porque ela decidiu acompanhar Baraque na guerra. Mas não, a glória não foi de Débora, a glória foi de Jael. Então Deus está levantando mulheres capazes de levantar outras mulheres, mesmo que a glória não venha para nós. Seja capaz de levantar outras, seja capaz de abençoar outras. Vamos cessar as comparações, a inveja, vamos cessar o orgulho. Quando nós comparamos umas com as outras, o que acontece é que se nós nos vemos em alguma característica melhor, o orgulho cresce em nosso coração. E se em alguma característica nós somos piores, nós podemos permitir que a inveja venha. E nenhuma dessas coisas agrada ao coração de Deus. Isso é obra da carne, não fruto do Espírito. Mas quando nós não nos comparamos, mas tememos ao Senhor, esse é o nosso objetivo, então nós vivemos uma vida virtuosa. Quando nós vemos a vida de Mical, que era esposa de Davi, Davi chega com a Arca da Aliança em Israel e a glória era assim maravilhosa, as pessoas sentindo a presença, os anciãos chorando, Davi chorando ali, dançando. Ele não estava sequer preocupado com a aparência, se ele estava com uma roupa real, se as pessoas iam olhar para ele como quem teme o rei, porque quem ele temia não eram as pessoas e a maneira como as pessoas o viam. Assim como aconteceu com Saul. Davi não temia as pessoas. Davi não temia a sua reputação. Davi temia ao Senhor. Mas Mical não. Mical, quando viu Davi, ela desprezou ele no seu coração e falou: que é isso? Isso é jeito de um rei agir? Que me importa se a arca ficou 20 anos fora de Israel? Você é o rei! Mas Davi, ele não estava nem aí para as pessoas, ele não estava nem aí para a aparência. E o Senhor está nos chamando para não sermos como Mical. Mulheres que vivem uma vida de engano. Irmãs, porque a nossa aparência, nós vamos envelhecer, se Deus quiser, porque se nós não envelhecermos, nós vamos morrer novas. Então nós vamos envelhecer com saúde, se Deus quiser, vamos cuidar do nosso corpo, vamos cuidar da nossa vida, vamos cuidar da nossa mente, mas não vamos trazer para a nossa vida uma busca incansável por um molde que a sociedade proporciona. Não vamos colocar na nossa mente que nós temos que ser de uma maneira que a Bíblia diz que nós não devemos preocupar. Enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, ela será louvada. Essa mulher é tão virtuosa que a Bíblia diz que os filhos se levantam e a chamam de ditosa. E o marido dela diz para ela, muitas procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. Ou seja, seu marido dizer para você, eu conheço muitas mulheres virtuosas, mas você é a mais virtuosa de todas. O que seria de meu lar se não fosse você? Não que eu quero que nós carregamos algum fardo que nós não temos que carregar. Eu quero focar no principal. Não a mulher que é perfeita, que cuida perfeitamente do seu lar que será louvada, mas a mulher que teme ao Senhor. Porque temer ao Senhor é o princípio da sabedoria. Deus tem levantado mulheres que se dispõem ao serviço da obra, que é sermos a noiva de Cristo, sermos luz nessa terra. Mas para que nós sejamos luz nessa terra, nós temos que primeiro compreender as nossas prioridades. Nós não precisamos ser fisicamente perfeitas. Nós não precisamos ter o rosto mais bonito, limpo e sem qualquer tipo de espinha ou mancha de todas para sermos felizes.
Eu não sei se já contei esse testemunho quando fui aí, mas eu tenho uma mancha de nascença no meu rosto. E eu lembro que uma vez eu fui no Dr. Mário Lesse, dermatologista, e eu perguntei para ele o que que eu faço para essa mancha sair. Quando ele viu, né, quando ele teve o diagnóstico, viu que era uma mancha de nascença, ele falou assim: nem se você arrancar a sua cabeça, praticamente ele falou isso. Nem com cirurgia, é impossível essa mancha sair, porque ela faz parte de você. Você nasceu com ela. Não tem como diminuir, tem como evitar que ela se alastre, mas essa mancha que você tem é sua, faz parte de você. Naquele dia eu não entendi, mas com o tempo eu compreendi que essa mancha veio comigo, foi Deus quem me permitiu nascer com ela. É uma marca de Deus em mim. Então, ao invés de odiá-la, ao invés de me sentir a pior pessoa do mundo, a mulher mais feia do mundo porque eu tenho a mancha, eu comecei a entender que Deus permitiu uma marca em mim. E que eu me amo do jeito que eu sou, eu preciso me amar do jeito que eu sou. E no decorrer dos anos, o Senhor começou a mudar muita coisa em mim. Quem me conheceu alguns anos atrás sabe de algumas diferenças, de como eu me importava com a aparência, como eu queria que as pessoas me elogiassem. Mas quando nós não precisamos nos preocupar com que as pessoas nos elogiem, mas nós buscamos agradar a Deus, consequentemente, a Bíblia diz que essa mulher será louvada. Não pela aparência, não pela inteligência, não pela maneira como administra a sua casa, mas ela é louvada porque ela teme ao Senhor. Que Deus possa nos ajudar a colocar em prática essa palavra. Irmãs, que nós não venhamos só falar, mas que nós venhamos viver. O verdadeiro amor, ele não é falado, ele é vivido. Que nós venhamos amar ao Senhor de todo o nosso coração, que nós possamos sim temer ao Senhor de todo o nosso coração. E que as nossas atitudes passem pelo crivo do: será que o meu Pai vai se agradar? Será que Deus vai se agradar disso? Será que o que eu estou fazendo é puramente por causa da minha influência? Por causa da sociedade, por causa da maneira como as pessoas ao meu redor agem? Ou será que eu realmente preciso? Será que eu preciso realmente comprar essa roupa? Será que eu preciso realmente de fazer isso? Será que eu preciso de uma intervenção cirúrgica? Será que é realmente necessário? Ou tudo isso que eu estou fazendo é para buscar a aprovação dos homens? Porque a Bíblia diz que tudo é lícito, mas nem tudo convém. Porque tem algumas coisas que elas nos dominam. E nós não vamos nos deixar ser dominados pela busca pela aparência, pela busca pela aprovação dos homens. Mas a nossa aprovação virá de Deus e o resto ele vai acrescentar, eu tenho certeza disso. Como eu disse novamente, eu repito, que essa palavra não seja só falada durante esse mês, que essa palavra não seja só lida por nós, mas que essa palavra seja praticada, vivida. E eu creio que através das mulheres, Deus vai levantar outras mulheres. E eu creio num grande avivamento que virá sobre a terra antes mesmo que Jesus volte. Eu creio e eu quero fazer parte disso. Então que nós venhamos viver essa palavra. Amém? Eu agradeço essa oportunidade. Desculpa que ficou um pouquinho grande e eu espero que o Senhor tenha falado ao coração de vocês assim como ele falou ao meu. Amém? Deus abençoe a vida de cada uma e até a próxima.